A Geolocation API é uma API de JavaScript que permite que os desenvolvedores obtenham informações sobre a localização geográfica do usuário usando o navegador da web. A API fornece acesso à localização física do dispositivo do usuário, seja por meio de GPS, Wi-Fi, torre de celular ou outras fontes de localização. Tipos de aplicativos web. Essa API permite que os desenvolvedores criem aplicativos web baseados na localização do usuário. Por exemplo, mapas interativos, serviço de entrega de comida, previsão do tempo, anúncios personalizados, e-commerce, entre outros. Ela também é útil para aplicações de segurança, como sistema de rastreamento de dispositivo perdidos ou roubados. Por que aplicativo web solicita minha localização? Um site de e-commerce, por exemplo, pode solicitar que você compartilhe sua localização para mostrar a disponibilidade de produtos, preços e descontos com base na sua localização. Da mesma forma, mecanismo de pesquisa como o Google pode retornar resultados com base na sua localização. É preciso solicitar permissão do usuário. Ao utilizar a API de geolocalização, os desenvolvedores podem solicitar a permissão do usuário para acessar sua localização e receber as informações de latitude e longitude. Esses dados são geralmente fornecidos em objeto formato JSON. Vamos para a parte prática. Vamos checar se o nosso navegador suporta a API de geolocation do JavaScript. Mas, em geral, hoje todos os navegadores atuais já suportam essa tecnologia. Então, eu estou aqui com dois arquivos, um arquivo HTML e outro arquivo JavaScript. Eu vou começar adicionando o arquivo, montando o arquivo HTML. Então, vamos lá. O título eu vou colocar Geolocation JavaScript. Vou importar o nosso arquivo JavaScript para dentro do arquivo HTML usando a tag script e escolhendo o arquivo Geolocation. Aqui ao lado nós estamos com o nosso browser para ver o resultado. Vou colocar minha localização. Beleza, boa. No arquivo de JavaScript, nós vamos usar o objeto do Navigator chamado Geolocation. Para eu checar, eu preciso ver se esse objeto se faz presente dentro do objeto Navigator. Então, eu posso iniciar assim. Se navigator.geolocation, eu vou dizer que se ele não estiver presente, tá? A minha condição aqui é essa. Se o objeto Geolocation não existe no objeto Navigator, então eu vou lançar um erro. Então, console.log e dizer seu não suporta geolocation. Caso contrário, podemos usar o geolocation. Vou abrir o meu console logo do browser e vou atualizar. Então aqui ele já me dá a mensagem de que podemos usar a geolocation. O meu navegador dá suporte. Por curiosidade, eu vou imprimir
objeto Navigator para ver o que é que ele nos apresenta. Navigator, vou comentar esse código e vou atualizar. O objeto Navigator do JavaScript, ele nos dá, temos geolocation, eu tenho hardware concurrency. Então o geolocation ele está presente. E se a gente for esmiuçar, ele tem uma função chamada getCurrency, que nós vamos trabalhar com ela para checar a posição atual do usuário. Já vamos ver isso, beleza? Então, eu consigo trabalhar com a geolocalização no meu browser. E para que eu possa checar, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Se o geolocation existe no meu Navigator, então, beleza, eu posso usar a geolocalização. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui um código, uma condição, perguntando se o geolocation existe no Navigator, eu uso a geolocalização. Então, para obter a localização atual do usuário, a gente usa o método chamado getCurrencyPosition, que esse método currencyPosition, ele retorna, ele tem dois callbacks, um sucesso e outro falso. Se for sucesso, ele vai retornar para mim a latitude e longitude que representam o local do usuário. Então vamos lá. Navigator ponto geolocation ponto getCurrency. Esse getCurrency é que vai me, esse método é que vai me dar a posição atual do usuário. Vou retornar uma função function position. O position, ele vai dentro dele, ele tem um objeto, né, que é chamado de chord, e dentro de chord eu tenho a latitude e longitude, que representam a localização do usuário. Então vamos lá, vou dar um console log em position .chords .latitude, que esse aqui representa a latitude do usuário. E para ficar melhor, eu vou pegar um outro console log e a longitude, tá? Então, em teoria, aqui ele vai me exibir a latitude e longitude. Lembrando que para que eu possa obter essa posição atual do usuário, eu tenho que pedir permissão para ele. Olha como fica aqui no meu exemplo. Esse pop-upzinho, nós já falamos sobre ele aqui, eu vou deixar o link aqui no card do vídeo, onde a gente pede permissão para o usuário para acessar algum hardware. Então aqui no caso, estou pedindo permissão para o usuário para acessar a sua localização e eu vou clicar em permitir. Beleza? Então aqui, ó, ele já trouxe para mim latitude e longitude. Por curiosidade, eu vou imprimir esse outro objeto mais acima para ver quais as outras informações que ele me dá. Vamos lá. Permitir, ele sempre vai pedir permitir, ó, geolocation. Ele me traz o objeto geolocation
E dentro de geolocation, ele me traz latitude e longitude. Beleza? Vou comentar esses outros códigos para que a gente possa continuar com o nosso exemplo. Como nós já sabemos como obter a localização do usuário, vamos, no nosso exemplo, mostrar aí um mapa do Google, a minha localização atual. Eu vou criar uma função chamada function para show map. Para quando sucesso e outra function para falso. Um erro. Já vou copiar essas informações para cá, para ver se ele está chegando. Vou pegar o meu show map, caso sucesso, e erro, caso falso. Vamos lá. Quando é que ele vai executar o erro? Pode ser quando o usuário negar a localização do usuário, ele vai chamar a função de erro. Log deu erro. Vamos lá. Primeiro eu vou aceitar, permitindo, então ele, position, falta colocar o position aqui como parâmetro, como argumento, beleza. E agora vou negar, e ele foi aqui para a função de deu erro, ok? Dentro de show map, eu vou exibir o mapa do Google. Const, esse é um código que a gente pode encontrar na internet, mas eu vou digitar aqui junto com vocês. Tá? Const recebe uma variável chamada map, recebe new google.maps.map document, onde esse primeiro parâmetro é aonde eu vou exibir meu mapa, tá? Então é document.get element by id chamada map. Então lá no meu HTML eu vou criar uma div com o id map e criar uma classe também para ele map. Map, vírgula, objeto. Aqui dentro desse objeto eu vou digitar o center. Não vou entrar em detalhes sobre cada item dessa função do Google, mas aqui vou colocar minha latitude, vou criar um const chamado latitude. Vou copiar minha latitude para ele. E a outra chamada longitude. Agora eu posso excluir esses. Latitude, minha latitude, vírgula, LNG, sendo a minha longitude. Vírgula, um zoom de 8. E mais abaixo vou criar novamente um mark. Recebe new google.maps.
que vou repetir novamente a minha latitude e minha longitude. Position. Vírgula. Map. E agora o meu título. Aqui como se fosse o meu container. Você está aqui. Get position show map. Então, lembrando que essas duas funções é do próprio Google para exibir minha localização. Então aqui eu vou adicionar mais um item com o meu CSS. Eu tenho um arquivo que eu criei CSS bem básico, só para ficar melhor aqui na nossa página. Então vamos lá, eu vou atualizar minha página e permitir a minha localização. Que ele deu erro, acho que falta a API do Google. Vamos lá, a library do Google. Já adicionei, agora vou atualizar novamente a minha página. Ele pede permissão, ok. Criei uma classe chamada map, já adicionei o meu geolocation e deu algum erro. Vou atualizar novamente, permitir, aqui, beleza, ó. Agora ele me mostrou, essa mensagem aqui é porque eu preciso de uma chave para poder adicionar a library JavaScript do Google, tá? Mas aqui começou uma demonstração, eu não coloquei, deixei somente sem nenhuma chave, então ele sempre vai exibir essa mensagem. E aqui está a minha localização, beleza? Ó, meu arquivo JavaScript. Aqui eu peço o get currency, eu posso pedir através dele permissão do usuário para ter acesso à localização dele. Ele aceita 2 callback, se sucesso, ele executa a API de mapa do Google. E caso contrário, ele só dá aqui um deu erro, que eu posso, sei lá, jogar uma mensagem de erro para o usuário. Beleza? Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário e deixe seu feedback. E até a próxima. Valeu!